Olá, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mesa Corandel. Eu queria já te fazer uma pergunta, que é a seguinte: você já foi algum dia na sua vida num culto, né, num culto, uma conferência, e aí tinha alguém pintando um quadro, assim, pintando um leão, pintando uma onda, pintando uma águia? Ou então, por exemplo, tu já participou de algum debate se pode ou não ouvir música do mundo? Então, fica aqui comigo que logo após a vinheta vem coisa boa por aí. Ouvinte, hoje nós vamos ter um episódio daqueles e óbvio que eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu tô recebendo uma convidada hoje muito especial, que com certeza você já viu aí quem é. Mas é o seguinte, eu tô aqui hoje tendo a honra de receber ela, cristã, artista, diretora criativa, diretora de arte, designer, gaúcha e infelizmente é gremista, né, gente? Não, enfim. Mas enfim, também ela é famosa por ter aí o mesmo nome ao contrário. Ana Caroline. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao Mesa Corandel. Muito obrigada. Muito pra bom gente estar já aqui. começar, vou te servir o nosso cafezinho, Por favor. que é padrão aqui. Pelo menos, né? Pra quem ouviu aí o último episódio. O último episódio não, né? Esse aqui talvez vai ser mais pra frente. Mas o episódio do Vitor já tá ciente aí das questões do café. O combinado, né? É o combinado, exato. Bom, Ana, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal como foi que você se meteu aí Com essa coisa de arte, como que você começou a descobrir que esse era o teu caminho? Cara, eu sempre que eu vou falar disso, eu sempre dou muito mérito pra minha mãe. Porque em casa ela sempre foi envolvida com pintura, na época muito com a parte de artesanato, sabe? Mãe do artesanato, da pintura do pano de prato, da toalha, das coisas assim, nesse sentido. E ela sempre foi envolvida com tudo, assim, tipo, desde também parte de crochê, essas coisas. Toda parte artesanal que uma mãe pode ser, ela sempre foi envolvida. E antes de eu nascer ainda, ela tinha feito curso de pintura em tecido, essas coisas assim. E quando eu nasci, ela já estava dando aula disso também. Então, eu lembro até de, tipo assim, bem pequena, criança, ela me levar junto porque ela ia dar aula e me dar o meu desenho lá à parte para eu ficar desenhando ou pintando. Então, eu sempre cito isso porque eu acho muito especial, assim, como memória, tipo, ter essa primeira lembrança de um contato, sabe, com a arte, com o desenho, enfim. E sempre foi muito... A parada do desenho sempre foi muito presente, assim. Tipo, sempre foi um lance que eu gostei de fazer, mais do que outras brincadeiras, digamos assim. Eu gostava muito de ficar pintando livro de pica-pau, tá ligado? Aqueles livros que tinha. De ficar desenhando, colando coisa, papel um no outro e criando coisa assim. Então, sempre foi meio natural essa parte, assim, pra mim. E também, como eu, desde criança, digamos assim, a gente se mudou bastante de casa, de estado, de cidade, enfim. Uns 30 vezes, assim? Por aí. Não foi tanto, mas a gente se mudou bastante. E o desenho parece que sempre foi uma coisa meio sólida, assim. Tipo, onde era uma forma de eu ter algo para fazer, assim, ou, tipo, de enturmar, dependendo na escola, essas coisas do tipo. E aí foi se tornando, tipo, por muito tempo, muito presente, principalmente o desenho. E quando eu estava já no ensino médio, assim, eu lembro que no começo do ensino médio eu não fazia ideia dos cursos de criatividade. Não fazia ideia de curso de design, curso de publicidade. Tanto que eu achava que eu ia ter que fazer, como é que fala? Moda. Porque eu achava que era o único jeito que eu ia ter de desenhar. Tipo assim, de fazer um negócio. Nem gostava de desenhar roupa, mas eu achava que ia ser a única forma. E aí eu lembro que eu pensava muito assim, até que eu fui para uma outra escola. Enfim, daí nessa escola
tinha curso de técnico, sabe? E eu fui fazer técnico de publicidade e propaganda na época. Envolvia, tipo, um pouco de tudo dentro de publicidade e propaganda dentro do curso. E aonde eu mais me encontrei foi na parte ali do design, tipo, né? De criar as campanhas, de criar as paradas. Ali foi o primeiro contato com a parte digital, assim, desse mundo e tudo mais, que eu nem fazia muita ideia que existia, assim, até então. Aí, tipo, dali pra frente... Foi, né? Tipo, eu aprendi as ferramentas. Foi quando eu comecei a trabalhar também, estagiar, trabalhar com a área e tudo mais. E comecei a fazer a faculdade de graduação de artes visuais. Aí, na graduação, foi tipo, esse aqui é o meu mundo. Tipo, aula de desenho, aula de escultura. Aí, falei, não, realmente, quando eu descobri que existia o curso de artes visuais, foi um... Tipo assim, meu Deus, as pessoas estudam sobre isso, eu não fazia ideia. Então, foi muito... Eu lembro muito dessa sensação, assim, de, tipo, encontrar esse lugar. E aí, obviamente, na graduação, encontrar as pessoas que também eram desse mesmo universo, assim, tipo... de criação e tudo mais. E aí foi algo muito assim, eu não sinto muito que eu tive sabe, tipo, um estopim, uma parada muito... Porque tem gente, às vezes, que tem uma história, né? Que teve uma transição de carreira, tipo, era um médico, sei lá, e se encontra como um pintor, coisa do tipo. Pra mim, parece que sempre foi uma parada meio sutil e eu fui seguindo esse cheiro, assim, tipo, eu gosto de fazer isso e é uma parada que me dá prazer e, tipo, que eu me envolvo real e fui parar, tipo, em design quando eu percebi, assim. Então, sempre foi uma parte, assim, um pouco mais digital, né? No sentido de arte gráfica para tu? Ou abordaria uma questão mais... Eu vou chamar de analógico, tá? Por exemplo, Não, sim. o que a tua mãe fazia ali de costura, porque, querendo ou não, é um certo tipo de arte. Mas esse campo, assim, das artes analógicas foi com Deus. Não, pior que não, assim, tipo, obviamente, assim, acabou indo para um lugar onde eu precisava para trabalhar, né? Então, eu acabei me dedicando cada vez mais à parte digital ali, porque era com o que eu estava trabalhando. Mas a parte de pintura sempre mantive, assim, por um tempo, do desenho, principalmente. Até que eu realmente descobri, tipo... E aí foi onde eu mais me encontrei dentro do design, na verdade, que a gente chama meio que das mídias mistas, né? Tipo, conseguir misturar um desenho que é manual, uma parada que é analógica, igual você falou, né? E conseguir trazer isso pro digital. Isso para mim foi uma mudança de, tipo, mano, é isso aqui. Não é só fazer a arte digital comercial, né? Que a gente fala, tipo, usando só os elementos e tudo mais. Mas essa mistura e poder, tipo, criar a partir dessas duas coisas, eu acho que é uma das paradas mais fortes, assim, para mim, dentro do design. Então, foi o jeito de misturar um pouco as duas coisas, assim, também, tá ligado? Bom. Então, dentro desse universo, assim, elenca pra mim mais ou menos um top 3, assim, de algo que você mais gosta de trabalhar. Não necessariamente trabalho mesmo de gerar recursos, mas de fazer. De fazer. Cara, hoje eu acho que esse design com as artes mistas me pega muito, que é o lance de você fazer o desenho, escanear e poder alterar ele de milhares de formas no digital é muito maneiro, assim, tipo... Porque, obviamente, existe uma liberdade ali no manual do que você está fazendo, mas trazer isso pro digital expande muita coisa. Tem gente que é um pouco contra, né? Tipo assim, a parada da gente trazer tudo para um digital, mas existe um lado onde expande muitas possibilidades. E isso é muito legal. Tipo, uma parada que você faz diferente, um movimento que você faz diferente ali, já transforma uma coisa completamente diferente. Então, o design em si, com essa mídia mista, sabe? Tipo, de conseguir misturar as coisas, usar colagem ou uma foto e trazer isso para um digital... tipo, elementos que são muito distintos e você conseguir misturar tudo isso, para mim, é um dos principais hoje, assim. Em segundo, eu acho que é a parte de pintura. Eu gosto bastante, assim, da parte de pintura. E terceiro, eu acho que eu colocaria o desenho mesmo, pela facilidade, assim. O desenho me dá muito uma sensação de, tipo... bloco de notas, assim. Tipo, não importa onde você estiver, com a ferramenta que você tiver, por mais simples que seja, você consegue desenhar. E não importa onde você estiver, isso pra mim é muito maneiro, assim, essa sei lá, a parada de rabiscar qualquer coisa, sabe? Isso eu gosto bastante, então esse seria meu top 3. Tu era daquelas que no colégio, assim, ficava
rabiscando qualquer ponta de A papel, mesa, de desenhava na mesa. mesa, tinha que limpar a mesa depois, se Que você beleza, achava, isso. apagava. Isso é excelente. Por aí. Cara, quando a gente tá falando desse universo artístico, eu acho que implicitamente, indiretamente, mas também diretamente, a gente está falando do ser criativo, né? Sim. Do exercer certo nível de criatividade, dependendo um pouco menor ou um pouco maior. Mas eu queria que tu me respondesse o seguinte: até onde você acha que é bom ser criativo? Ai, até onde acho que é bom ser criativo? Cara, eu acho que não acho que exista um ruim em ser criativo, mas eu acho que a gente encontra várias barreiras dentro disso, né? Da parada de ser criativo. Você quer dizer, tipo assim, até onde criar... Elabora um pouquinho mais essa pergunta, só pra eu... É como se, por exemplo, assim, uma pessoa criativa, ela pode lidar com muitos dilemas dentro da cabeça dela, né? Tá, aham. E aí você acredita que ser mais criativo implica mais problema na cabeça de alguém? Claro que assim, é um campo muito subjetivo, Sim, né? sim. Mas vamos falar de você, assim, hoje. Tá. Eu acho que acaba sendo porque a gente tem, independente do quanto, né, se a gente for medir assim dessa forma, independente do quanto a gente é criativo, mais ou menos, ou coisas do tipo, sempre vão surgir cada vez mais problemáticas, justamente por ser uma parada muito de exercício. Então, eu acredito, pelo menos, que a criatividade ela também vive num lugar muito da prática, né? Quanto mais você pratica, mais você desenvolve, né? A criatividade em si. E eu acho que quanto mais você desenvolve, mais você vai... naturalmente, você vai abrangendo outras, às vezes, ou outras técnicas, ou outras ideias, ou indo para outros lugares do que você gostaria de fazer, você vai encontrando... dilemas dentro disso, seja no processo de como eu vou fazer isso, seja no processo de quais os recursos de fato que eu tenho para fazer isso, quais as habilidades de fato que eu tenho para fazer isso, porque às vezes até um dia desse eu estava conversando com alguém sobre isso, brincando disso assim, mas é engraçado que às vezes você tem uma ideia, tipo, que ela é ótima lá no que você está imaginando no final dela. Mas como que é possível que você não tenha as habilidades para atingir ela, entende? Então, tipo, é igual esses dias... era sobre isso até que eu estava falando. Eu tinha tido a ideia para uma pintura e tal, que eu queria fazer, que tinha muita figura humana, né? Tipo, era... Enfim, eu queria fazer meio como se fosse a criação de Adão e tal. E na minha cabeça... A ideia é perfeita, tipo assim, ia ficar maravilhoso. Só que eu sou muito ruim em figura humana, tipo, na prática, sacou? Então, eu acho que, às vezes, é um exemplo meio... um pouquinho besta, assim, mas eu acho que é um exemplo que exemplifica bem essa questão, né? Tipo, você ter ideias ou ter coisas que você quer atingir e, às vezes, você ainda ter um caminho pela frente de trabalhar a parte técnica, sacou? Eu não tenho habilidade para... Eu quero chegar nesse resultado, eu tive a ideia para esse resultado. É uma ideia criativa ou é uma ideia, sei lá, que você teve. E, tipo, a sua técnica e as suas habilidades, às vezes, não acompanham esse lugar. Entende? Então, e aí entra num processo de eu tenho que trabalhar essas habilidades, eu tenho que melhorar tecnicamente, eu tenho que parar e dedicar o meu tempo a aprender sobre isso daqui e tudo mais. Então, obviamente, é um exemplo X, né, pequeno dentro do que seriam esses dilemas, mas eu acho que seria isso, assim, essas problemáticas, tanto da parte técnica quanto de você ter essa ideia e não conseguir você mesmo acompanhar essa ideia ou coisas do tipo, assim, para realmente executar aquilo que você está pensando, tá ligado? No campo da música, que é o campo que eu tenho um pouquinho mais de experiência para poder falar, cara, é a mesma coisa. Sente assim. isso também. Nossa, às vezes tu pensa assim, sei lá, vou sentar para compor, ou tive uma ideia de fazer uma música, e aí, cara, que ideia brilhante, sei lá, fazer a música. Maravilhosa aqui na minha cabeça. Exemplo, assim, a criação, vou fazer um Marcos Almeida aqui, veio aqui, falou no meu ouvido, vou escrever. Cara, aí quando tu vai realmente escrever, assim... terrível, não dá. Não, eu acho que tem mais uma parada, agora que você estava falando, pensei isso. É o lance também da referência, né? Porque eu acho que quanto mais tempo
é você desenvolvendo a sua criatividade, falando nesse sentido, quanto mais criativo, mais problemas, mais repertório você vai tendo, mais referência você tem. Acho que quando você tá no começo, é um pouco mais livre. Tipo assim, o que você fizer já é, caraca, Sim. fiz essa aqui e tal. E é aquele lance, uma parada que você faz daqui uns anos, você olha de novo, você fala, meu Deus, que eu fiz aqui? Então, eu acho que também entra nessa questão, assim, as referências que a gente vai criando, as expectativas que a gente vai colocando. Tipo, eu quero que fique tão bem, tão bom quanto tal artista que eu conheço, ou quanto eu consigo hoje ter uma noção, um conhecimento, né? E aí, eu acho que a expectativa é frustrada em níveis maiores, assim, do que quando a gente está ou começando, ou mais tranquilo, assim, com isso. E aí, falando dessa questão de referência, eu estava lembrando que quando a gente está bebendo de uma fonte de inspiração, enfim, estudo até, a gente tem a tendência a criar algo muito parecido, né, com isso. Tipo assim, teve uma vez que foi logo quando eu conheci a antiga Crombie, lembra da Crombie, a banda do Paulo Nazaré? Sei. Então, cara, eu tava assim, fissurado neles e tal, aí me deu uma ideia de uma música, compus a música, gostei da música. Só que aí, depois de um tempo, eu parei pra pensar que tá super vibe Crombie, assim. Eu falei, caraca, por que será que isso Aonde acontece? que eu tô no meio disso aqui, né? Por que será que isso acontece? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, como é que é essa tua relação com essa questão, assim. Eu acho que isso acontece também comigo. Tipo, eu entro num momento meio obsessão com uma parada que eu acho muito legal. E aí eu fico dentro daquilo dali, tipo... igual você falou, né? Bebendo daquilo dali, assistindo sobre aquilo ali, pesquisando sobre aquilo, lendo sobre aquilo. E aquilo é a coisa mais incrível que eu descobri nos últimos anos. E aí eu percebo que quando eu vou fazer, tem muita influência direta, assim, ao ponto de cara... Você olha, bate o olho e fala, essa aqui foi a referência. Aconteceu isso comigo um tempo atrás com o Andy Warhol. Sabe? Tipo, das latinhas de sopa. É o mais famoso. Não sei. Latinha de sopa... como é o nome? Campbell. Que tem, tipo, uns quadros da Marilyn Monroe coloridão. Eu te vi postando isso. Então, esse cara aí, ele foi muito forte na arte pop, assim, e tal. E eu assisti um documentário, aquele pique, comecei a ler sobre, e aí vai indo, blá, blá, blá. E aí, as coisas que eu comecei a fazer ali por aquela época estavam todas muito referenciadas, assim. Mas eu também gosto de respeitar um pouco esse momento, assim, tipo... porque geralmente, não sei pra você, né? Mas geralmente, quando eu entro nessa de estar gostando muito de algo, eu entro num pique criativo, assim, que eu quero muito criar. Sim. Então, eu gosto de aproveitar isso, assim, esse sentimento de, cara, eu quero muito fazer coisas em referência a isso aqui. Mesmo que, vai ficar um pouco descarado, é isso, entendeu? Faz parte. E eu gosto de usar muito... como parte, assim, tipo, eu sinto como se esse momento que eu fico meio imersa nisso tivesse criando mais uma parcela do meu todo, sabe? Da minha identidade como artista. Tipo, eu vou deixar isso aqui ter sei lá, uma faísca, digamos assim, dentro daquilo que eu vou criar futuramente. Porque hoje, por exemplo, já passei dessa obsessão com ele, mas, tipo, é algo que está presente, algo que eu continuo gostando e tal. Então, eu acho que, por um lado, eu acho bom, assim, a gente ter esses momentos e essa sei lá como é que chama, essa imersão em algumas coisas que a gente fica fissurado, porque acaba gravando algo, acho que a gente acaba aprendendo ali, mesmo que não sentindo diretamente, que depois vai refletir, vai ser uma onda um pouquinho menor, ou bem menor, muitas vezes, Sim. mas que vai estar ali, tá ligado? Vai estar somando algo de alguma forma e aquilo fez parte da construção do que você está fazendo, assim, e criando como identidade. Cara, e aí eu tô lembrando agora aqui de um ponto que, meu Deus, é muito difícil a gente não desvencilhar. A música, hoje, dentro da igreja, por exemplo, cara, eu sinto que elas são todas muito parecidas. Sim. E eu não sei porquê, mas parece que a gente bebe tudo da mesma fonte. Só que essa fonte, na minha cabeça, é completamente abstrata. Tipo, não dá pra nomear, né? Eu não sei. Faz sentido. Se tu fala, quem que são hoje as referências de composição? Cara, pode ser todo mundo, mas é todo mundo e ao mesmo tempo não é ninguém, entendeu? Sim. E enfim, dentro desse campo o campo da arte é uma loucura, assim. Gente, então, pra quem não sabe,
Eu e a Ana, nós somos da mesma igreja. Inclusive, quando ela estava falando de arte mista, né, assim, criação mista, eu lembrei do que você fez para Corandel, daquele intensivo sobre avivamento. Eu amo aquela identidade, sério, é uma das minhas favoritas de verdade. E foi muito legal porque ela fez assim no caderno, jogou pro digital, mas enfim. E aí, como eu e a Ana nós somos da mesma igreja, vou trazer um pouquinho do ponto vida real aqui pra gente, né? Hoje você trabalha full time coordenando um time grande, criativo, dentro de uma igreja local. E eu queria saber de você como está sendo para você e a tua opinião também sobre isso, como se você não estivesse trabalhando, né, nesse ambiente. Qual é a diferença, por exemplo, entre tu estar trabalhando totalmente imergida nesse ambiente de igreja e estar trabalhando num ambiente, assim, entre muitas aspas, né, normal? Eu acho que... Cara, eu acho que tem seus pontos positivos e negativos, né? Como tudo. Mas eu acho que a maior diferença mesmo seja ter um cuidado, eu pelo menos sempre tento lembrar disso, assim. Ter um cuidado para não ficar presa dentro dessa bolha, entre aspas. Acaba se tornando uma bolha, querendo ou não, né? Você está sempre envolvido com pessoas da igreja, sempre trabalhando. Por mais que eu tenha os meus trabalhos fora, né? É um contato muito diferente. De, às vezes você está indo para uma empresa, ou você está trabalhando fora, enfim. Eu acho que e falando especificamente, né, como uma parte de comunicação e criatividade, é algo que eu sempre tento manter os meus olhos abertos, assim, de não entrar e ficar dentro dessa bolha, dentro desse universo gospel, cristão e tudo mais. Porque pode acabar prejudicando no final das contas, sabe? Tipo, a gente pode acabar ficando preso nas mesmas referências, igual você falou em relação à música. Sim. Tipo assim, bebendo das mesmas fontes, ou tipo, limitando um pouco a visão. E quando a gente está falando né, da comunicação, a gente fala muito de visual, principalmente. Então, é mais impactante, não que na música não seja, né? Mas, tipo assim, é um impacto diferente. É o primeiro impacto. É o primeiro impacto. Então, eu acho que essa diferença é bem grande, assim, eu percebi muito essa mudança. Tipo, eu precisei ficar muito mais atenta em ficar me puxando para fora. Por mais que, assim, sinceramente, é algo que, para mim, é um pouco natural. Assim, eu gosto muito de ter referências de fora, de ver coisas de fora. E eu acho que acaba sendo algo, nesse momento de virada, foi algo que eu senti falta. Tipo, contato com o externo também, sabe? Tô falando, parece que eu tô super bitolada, né? Mas não é isso. Tá mas é tipo assim, tô presa numa jaula, não posso sair, só falo com pessoas da igreja, não é isso. Mas é uma mudança bizarra, assim, pelo fato de ser... Cara, hoje, querendo ou não, quando você trabalha numa empresa fora, você passa muitas horas em um contexto, né, do seu trabalho. Certeza. Então, eu estar trabalhando com isso... Indo nas programações da igreja, meus amigos mais próximos serem os da igreja, é um grande misto, assim. Então, eu acho que um desafio, assim, eu acho que essa grande diferença seria realmente se manter sempre com essa noção de realidade mesmo, sabe? É muito... E não é nem uma questão de... dependendo da igreja, ou dependendo do lugar, Não, é tipo, é natural nosso, a gente se acostuma muito fácil. Então, eu acho que é esse exercício de manter os olhos abertos, manter a visão, tipo, ampla, se manter informado, se manter fora, tipo, não se deixar consumir, sabe? Por um mesmo lugar, assim, uma mesma coisa. E foi muito difícil para você fazer essa transição? Porque tu tava num emprego normal, e aí foi pra imersão, assim. Cara, de cara, assim, não foi muito, porque eu já estava bem envolvida na época, né? Já estava fazendo muitas coisas do que eu já faço hoje. Foi mais esse lugar de... que aí vai entrar em outros âmbitos também. Acho que entra num lugar de dependência de Deus, entra num lugar de confiança, entra num lugar de... Cara, é isso agora. E encarar isso também, tipo... Nossa, vai entrar numa coisa grandona. Vamos lá. Mas vai entrando num lugar de, tipo... Isso aqui é o meu serviço ao Senhor e toda aquela parte que a gente entende espiritualmente, né? Tipo, do nosso serviço e tal. Mas também é o meu trabalho como a minha função, tipo, meu trabalho, ponto, sabe? E no começo isso foi
foi meio... Como que eu posso dizer? Tipo, fluiu, assim. Foi algo que foi chocante ao mesmo tempo, mas que ao mesmo tempo, cara, era algo que na época foi muito bom, assim, essa transição de posso ter todas as minhas ideias, digamos assim, especificamente de trabalho voltadas para algo de dentro da igreja, para algo que eu já estava pensando, que o meu coração já estava, que eu quero muito que aconteça e, Sim. tipo, dedicar para isso. Então, foi muito empolgante, assim, essa transição em primeiro momento, apesar desses desafios, igual eu falei. Foi muito legal, assim, poder, tipo, pegar essa pilha, sabe? Tipo, agora eu posso voltar essas energias para isso aqui. Cara, conta um pouquinho pra galera que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, como que praticamente coordenar e conduzir todo um time criativo dentro de uma igreja local. Tá. Tirando a parte da loucura, como Tirando que a insanidade total. Cara, é muito prazeroso, assim. Eu acho que eu estava conversando até com o pessoal da igreja, assim, sobre isso, mas acho que para mim a parte mais maneira é ver pessoas que às vezes não se encontravam muito bem, ou tipo, até gostavam ali do que envolvia comunicação, mas ver pessoas crescendo dentro disso é uma das coisas mais legais, assim, sabe? Tipo, crescendo não só tecnicamente, coisas do tipo, que já é muito legal, mas ver se desenvolvendo real, assim, crescendo em criatividade ou, tipo, trazendo mais ideias, fazendo as coisas acontecerem nesse sentido. Igual você falou, tirando a loucura, é muito maneiro ver pessoas trabalhando com os dons que têm, falando, né, da parte criativa, que é algo que eu acho muito irado de ver que cada um tem uma porção diferente, ver tudo isso trabalhando em conjunto para uma coisa só, sabe? Ver essa harmonia, digamos assim, de juntar todas essas coisas e, no final, a gente ter um fruto disso, sabe? Ter os resultados que a gente faz, né? Tipo, seja a fotografia, seja o vídeo, seja as artes em si. Eu acho que essa é uma parte muito legal, assim, de ver o quanto pode sair disso, de uma junção de pessoas muito diferentes, de talentos muito diferentes, perspectivas muito diferentes, de dons muito diferentes, de esforços muito diferentes, no final convergir para uma coisa só, assim. Sim. Então, como liderando isso tudo, conseguir também ver do lado de, tipo, de fora disso e ver as coisas funcionando e criando esse fluxo ou ajustando esse fluxo e fazendo isso funcionar é muito maneiro, assim, com a ajuda de Deus, claro. Mas é muito maneiro ver esse funil, assim, tá ligado? Sim. Quanto tudo vai cooperando para uma coisa só dentro de comunicação de igreja, né? E hoje, assim, exatamente, se tu pudesse descrever, assim, o que você está fazendo? Você está mais para uma design? Você está mais para uma diretora criativa? Tá, calma, deixa eu respirar. Eu acho que hoje, você fala dentro da comunicação? Eu acho que hoje, dentro da comunicação, eu acabo dividindo bastante as duas coisas, assim, porque a parte do design fica bastante comigo, assim, hoje em dia, de desenvolver as identidades visuais, os desdobramentos e tudo mais. Mas eu acho que também como a parte de direção do todo, assim, né, de arte no sentido. Porque acaba que, justamente, né, a gente conta, a maioria, todos da equipe são voluntários, então eu também não... Sempre a gente tem que estar tendo cuidado e precisa ter esse cuidado de não sobrecarregar com coisas que não cabem a essas responsabilidades. Então, acaba que, às vezes, muito do começo desse desenvolvimento fica a partir de mim, assim, mas é sempre contando e podendo coordenar com, igual eu falei, com a especialidade, digamos, ou o talento de cada um dentro daquilo. Eu sempre falo com o pessoal bastante, assim, o Jag está aqui, está de prova disso. Salve Jag, o nosso responsável da fotografia, líder da fotografia.
é esse lugar de, cara, tipo, não ficar preso, às vezes, a receber essa ideia pronta, mas, tipo, trazer o que você pensa, trazer o que você acha que dá pra fazer, trazer o que a gente pode evoluir, o que dá pra, tipo, criar de novo em cima disso, etc. Então, nossa, eu fugi totalmente da pergunta. Mas tudo Mas, bem. enfim, eu acho que hoje acaba sendo mais dentro desse lugar de coordenação, eu diria. Tipo, conseguir administrar a foto com o vídeo, fazer as coisas conversarem e criar uma mesma comunicação pro todo, assim, que eu acho que acaba sendo uma coisa bem complexa na prática. Porque, igual eu falei, são pessoas muito diferentes, são pessoas do voluntariado, são dons diferentes, então Sim. fazer isso tudo como se fosse uma grande orquestra, tipo, ter uma mesma melodia, sabe? Falando aqui na tua linguagem de música. Na minha linguagem. Então, esse é um desafio, assim, eu acho que encararia mais para esse lado, sabe? É realmente um trabalho de administração, né? Querendo ou Acaba não, sendo assim, de a coordenar. administração artística tá aí agora. Próximo tema pra gente conversar. Administração artística. Coordenação de comunicação de uma igreja local. Ai, cara, muito bom. Ana, hoje você tem o Lab de tentativas, né? E quando você lançou ele, eu achei uma ideia muito legal, apesar de não ter conseguido participar da turma, mas para mim, assim, o Lab ele veio com uma proposta totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Por exemplo, se uma pessoa que é envolvida com criatividade for procurar algum curso, esse curso vai sempre incentivar ela a, tipo assim, cara, extrai a melhor versão, extrai o máximo a melhor técnica. o máximo de potencial para você ser criativo, e aí tu vem e joga um balde d'água. Tipo assim, não, isso aqui não é para você criar nada, né? E aí foi até e é um pouco da proposta da Corandel quando tava pensando nela, né? De como, tipo assim, todo mundo tá fazendo algo pra músico, líder de adoração. Eu não quero saber nada disso. Vamos pro outro lado, assim. E, poxa, fala um pouquinho pra gente aí do Lab de Tentativas. O que é isso? Meu querido Lab. O Lab de Tentativas, ele surge muito desse lugar, igual você falou, assim, de um manifesto contra a mesma maré, assim. Artista inventa, né, essas coisas. Gosta de uma rebeldia sem muita causa, assim, uma coisa de contra. Isso. Mas foi muito desse lugar de ser do contra. Eu acho que você também é meio assim, de gostar de ser do contra. Mas também, não só disso, assim, desse âmbito pessoal, de tipo, cara, não aguento mais ver a mesma coisa em todo lugar. Surgiu também muito a partir de conversas com as pessoas, meus amigos da área criativa, pessoas que queriam se envolver mais nisso, gente que já trabalha com isso, ou de alguma forma já é envolvido com isso. E percebendo nessas conversas que muitas das questões eram extremamente semelhantes, se não iguais, assim. Tipo, todo mundo encarando os mesmos processos, quase todas as pessoas encarando os mesmos dilemas, os mesmos receios, ou os mesmos medos, ou, enfim, as mesmas crises artísticas. E aí, principalmente, o Lab, ele gira muito em torno desse manifesto contra o perfeccionismo, especificamente, né, também. Então, percebendo muito o quanto também o perfeccionismo em si era algo que barrava quase todo mundo que eu conversava, inclusive eu, que era muito a partir desse lugar que a conversa surgia, tipo assim, sei lá, começava a conversar sobre criatividade, sobre, o que você tá fazendo e tal, não sei o quê. E aí é sempre um eterno, acho que você deve sentir isso também, um eterno, vou fazer isso aqui, tipo, eu quero muito fazer isso aqui, eu quero muito fazer tal quadro, eu quero muito fazer tal música, quero muito fazer tal atividade. Mas se não tiver a condição perfeita para isso, não vai dar certo. Para que eu vou fazer se eu não tenho a condição ideal a qual a minha mente criou aqui? E aí, sempre nesse lugar, assim, e muito difícil esse romper, sabe? Com essa barreira de eu vou fazer mesmo se não ficar bom. E, tipo, ninguém tá me cobrando pra isso aqui ficar bom, sabe? Então, e também, dentro disso, esse lugar do desenvolvimento criativo pessoal. Eu acho que isso acontece muito com quem está envolvido profissionalmente, né? Assim, com isso, porque é uma parada. Você trabalha com aquilo, você dedica muito tempo daquilo como seu sustento, de fato. Que quando chega o seu momento de vou relaxar, eu vou, tipo, ter uma atividade aqui, às vezes é a última coisa que você quer fazer, sabe? E fica com aquela pressão, ou com uma pressão meio inconsciente, mas
um padrão, digamos, meio inconsciente de eu tenho que atingir um nível, tipo, tem que ficar bom, como se realmente tivesse alguém te cobrando aquilo que você está fazendo, que você simplesmente está exercitando. Então, basicamente, o laboratório de tentativas, ele surge desse lugar de, tipo, cara, a gente precisa romper essa barreira do perfeccionismo, precisa tornar a arte cada vez mais acessível. Isso é algo que eu gosto muito de defender também, assim. Eu acho que muitas vezes a gente acaba entrando num lugar onde a arte se torna um pouco até elitista, de certa forma, se torna um lugar onde é separada para poucos, sabe? E, às vezes, isso até numa perspectiva, tipo, só para os escolhidos, sabe? Para quem nasceu com um dom, para quem é criativo e lida com isso. E também dessa conversa com essas pessoas, às vezes, que não tinham contato nenhum, e às vezes iam conversar, tipo, eu não queria muito, tipo, me envolver mais com desenho, eu gosto muito de desenhar, mas eu sou muito ruim. Ou tipo, eu queria muito fazer, acho muito legal isso que você faz, mas eu não tenho dom nenhum para isso, sabe esse papo? Sei. E eu percebi o quanto isso era uma barreira, às vezes, de alguém que tinha toda uma capacidade ou tudo que precisa, a força de vontade, digamos assim, a admiração pela arte, pela criatividade, e não se permitir entrar nesse lugar por causa de uma barreira invisível de eu não é para mim, sabe? Isso é só para certas pessoas, para os grandes criativos. Então, o Lab surge como tanto esse manifesto quanto o perfeccionismo para quem já é envolvido e já gosta de criar, já sabe, tipo, o processo criativo, de alguma forma tá ali, tipo, envolto nisso. Tanto também como uma resposta para quem, tipo, cara, eu não... Sei lá, a pessoa, às vezes, justamente igual você falou, os cursos, você vai trabalhar aqui a sua melhor técnica, você vai sair daqui pintando um quadro perfeito. E, às vezes, isso mais distancia do que aproxima também. Tipo, obviamente, eu acho que precisam existir esses cursos. É válido todos esses cursos, tudo isso de aprender técnica, de aprender... Enfim, todos os cursos são válidos, todos os cursos de arte são válidos. Mas o que eu quero dizer eu sentia falta desse lugar de liberdade para pessoas que tanto estão em uma crise total, e já estão na área e estão ali perturbados pelo perfeccionismo, quanto para pessoas que, às vezes, têm uma total, identificação com aquilo e não encontram um lugar para só... tipo, testar e fazer, tipo, botar na prática sem essa pressão de uma coisa perfeita, assim. Então, basicamente, o Lab surge desse lugar, assim, de liberdade artística, de liberdade criativa, de entender que a criatividade é um processo, que a criatividade, ela cresce, ela evolui, e não vai ser numa primeira vez que você pegou um quadro que ele vai ficar perfeito. E isso não é um problema, tá ligado? Então, basicamente, é esse o lugar, assim, do laboratório de tentativas. Bom, gente, quem quiser conhecer mais, tá? Vai tá aí. Vai tá aí. O arroba vai tá aí. Mas agora eu queria entrar num campo aqui, que eu tô ansioso para entrar nesse campo, tá? Vamos lá. É o seguinte, quando a gente tá falando aí disso tudo, que a gente tá conversando aqui, a arte, criatividade, enfim, comunicação... Sim. Dentro do nosso ambiente da vida cristã, a gente foi muito, muito, muito alimentado e bombardeado por uma espécie de pensamento platônico dentro da nossa fé, né? E aí tem aquela parada, né? Poxa, a música cristã e a música secular, né? Tipo assim, tu só pode ouvir a Cassiane, mas se você ouvir o Djavan, tu vai pro inferno. Você só pode ler Huckmacher, mas se você ler, sei lá, Cecília Meirelles, cara, você tá na condenação. Cuidado. Não pode. Então, existiu e ainda é muito presente essa questão dessa dualidade, né? E quando a gente fala de arte, eu acho que especificamente isso torna o diálogo um pouco mais abrangente e até mais intenso, né? O que tu acha sobre isso? Tu acha que existe um limite para a arte? Eu acho que, igual você falou, essa parada, essa dualidade, ela é muito presente até hoje, assim. E eu lembro até que a minha cabeça mudou muito a primeira vez que eu li o livro do Huckmacher, mais nova, assim, que ele justamente fala dessa dualidade que existe, né? Calma, só deixa eu... Você quer saber? Se existe um limite... Se você acredita que existe um limite, por exemplo,
para a arte ser determinada cristã ou não cristã? Deu para entender? Deu pra entender. Tá bom. Quando eu li, igual você comentou de Huckmar, quando eu li o Arte Não Precisa de Justificativa, inclusive esse livro é uma ótima recomendação. Se quem é da parte criativa que ainda não leu, está fazendo talvez um pouco errado. Porque esse livro é muito bom mesmo, assim. E ele fala justamente sobre um pouco sobre essa dualidade, né, que existe do secular e do sagrado, e essa separação que a gente faz com as coisas. E algo que ele fala, que é o que para mim é a base muito disso, assim, do que a gente está conversando agora, é que a arte, aquilo que a gente produzir, aquilo que a gente criar, ela sempre vai vir muito a partir daquilo que a gente é. Então, sempre vai vir muito a partir dos nossos princípios, daquilo que a gente acredita, da nossa visão de mundo, da nossa... E aí, basicamente, é isso, né? O criar é você ter referência de tudo que existe da sua vida, a sua história, o que você escuta, o que você vê, as pessoas que você conversa, o lugar que você foi criado, a comida da sua avó, tudo isso é o que colabora, de alguma forma, para você, né, ter um trabalho criativo, de alguma forma. E, então, quando eu penso nessa dualidade das coisas, né, que a gente vive, qual seria, digamos, o limite da arte cristã ou coisas do tipo, é basicamente você, na verdade, ser um cristão em primeiro lugar. E tudo que você fizer a partir disso, de alguma forma, vai estar ali os seus princípios, a sua comunicação, não, a sua cosmovisão sobre as coisas, a sua perspectiva sobre as coisas. E acho que essa dualidade, ela, na verdade, reforça que é como se tudo que a gente precisasse fazer fosse estar ali explícito, um Jesus pintado, um leão e um cordeiro na tinta ali, na aquarela, ou alguma coisa que represente explicitamente, tipo, e ali coloque a fé, de fato, sabe? E até um exemplo que eu gosto muito, que é o que o Rick Marker usa nesse livro, é que, cara, você não pergunta para um dentista como que ele glorifica a Deus quando ele está fazendo uma parada no dente de alguém. Você não pergunta para outras profissões, digamos assim, como que ele está, aonde está Deus nisso aqui que você está fazendo, sabe? E essa pergunta existe muito para o artista, tipo, né, para a pessoa que trabalha com criatividade no geral, que está ali envolvida com isso, tipo, você fez essa música, Gabriel, mas aonde que está? Eu não estou conseguindo, tipo, ali explicitamente onde que está Jesus, onde não que tá... tem uma palavra avivamento aqui nessa letra. Qual versículo base você usou para esse aqui? Achei. Entendeu? Então, existe essa cobrança para cima do artista, de forma geral, assim, que não existe para outras coisas. E isso porque a gente pensa que... E aí volta para o que eu estava comentando antes, eu acho que isso vem muito de uma mentalidade desse lugar onde o artista ele é separado, sabe? Tipo, o criativo ele tem algo, tipo, muito sobrenatural, diferente de todos, assim. E coloca num lugar de, tipo, cara, quase que um profeta, uma coisa assim, se espera algo que não se espera de outras pessoas em outras profissões ou exercendo outras funções. Então... eu acho que a gente precisa justamente ajustar essa visão, assim. Aquilo que eu estiver fazendo precisa e vai estar naturalmente conectado com aquilo que são os meus princípios, aquilo que é a minha visão, e ela vai ser uma arte cristã, porque a arte em si, ela não vai ser cristã porque a arte não vai no culto lá e Jesus encontra a arte pessoa e ela entrega a vida para Jesus e ela começa a viver uma vida dos princípios. Quem faz isso é a gente. Então, a partir do momento que eu sou cristão, aquilo que eu faço vai estar embasado no que eu acredito como a minha fé, como meu fundamento, como a minha base em cima da palavra, enfim. Então, eu acho que é muito mais um lugar de a gente ter a nossa fé alinhada de fato, sabe? A nossa vida espiritual realmente alinhada com a palavra, alinhada com a Bíblia, alinhada com o que Deus pensa. E a partir desse lugar, tudo que eu estiver fazendo não tem mais uma cobrança de tipo... aonde que está a referência do versículo bíblico que você usou para criar isso? Não, tipo, cara, a minha vida é esse lugar e aquilo que eu faço vai transparecer isso de alguma forma. E isso não significa, e não necessariamente está conectado, a eu ter ali naquilo que eu crio essa referência explícita, entende? Então... não sei se isso responde essa pergunta, mas eu acho que é esse lugar, é um alinhamento de visão do que realmente a gente está esperando, sabe? Tipo, o que a gente realmente vê como arte cristã. Tipo, cara, às vezes você pode muito bem pintar um quadro lá com Jesus e coisa arada e você tá
tipo, sua vida não é nada cristã. A sua arte pode até parecer que é, mas você de fato não é. Então, sabe, onde que está o fundamento desse pensamento dualista sobre as coisas, sabe? Então, essa dualidade, ela se resolve nesse lugar onde tudo parte da nossa perspectiva, dos nossos princípios, do nosso fundamento. E até, eu não lembro agora, se eu falar que foi no livro do Huckmark, posso estar mentindo, mas eu lembro de já ter lido sobre isso, o fato também de que o próprio Deus, na verdade, né? Tipo, quando Deus cria no início de todas as coisas, e depois ele fala que as coisas são boas, não é porque as coisas são boas em si, mas é porque, em primeiro lugar, Deus é bom. Então, é o fato até de nós mesmos sermos a imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que existe de bom em nós reflete, na verdade, a imagem do Criador. E isso, em uma escala muito inferior, obviamente, também se aplica na criação. Tudo aquilo que eu crio vai estar refletindo algo a quem criou, tá ligado? Então, se algo que reflete... aquilo reflete os princípios de alguma forma, por mais que não seja explicitamente, está refletindo algo que o artista tem em si. E é esse lugar, eu acho, de trabalhar essa não divisão, de fato, das coisas, entendendo que o todo funciona dessa forma e não uma divisão dessas coisas, sabe? Sim. É bom aí pra gente começar a aprofundar um pouquinho a respeito disso. Porque, por exemplo, nós somos cristãos, nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, e isso não tem como ser desvencilhado da nossa vida, né? Mas aí, beleza, a gente está dentro desse mundo e, poxa, a nossa arte não necessariamente ela precisa ser confessional. Sim. Né? Como você falou aí, às vezes tu vai fazer um negócio e não vai ter uma referência ali explícita de um versículo. Mas e quando precisa? Como é que fica essa questão? Quando precisa estar explícito, você fala? Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo, sei lá, missionário. Assim. Tu precisa fazer uma ação missionária e aí determinado povoado que tu quer atingir, ele é muito ligado com essa questão artística. Então, a arte pode ser uma ponte para você conversar com aquele povo, com aquela cultura. Como, por exemplo, a gente consegue, dentro de um exemplo desse, trazer uma arte de qualidade, sendo confessional, mas, ao mesmo tempo, criando aberturas para pessoas de talvez outras religiões dialogarem com aquilo que a gente está criando. Cara, eu acho que isso entra num lugar também da gente sempre entender a arte como ferramenta, de fato. E quando a gente fala que ela não precisa ser confessional, né? É só porque ela não precisa, mas ela pode ser, pelo fato de ela ser uma ferramenta. Então, eu acho que dentro desse contexto, desse exemplo que você citou, a gente principalmente compreendendo o contexto onde a gente está, o que se está fazendo, o que se necessita, e como que eu adapto e eu aplico aquilo que eu sei, tipo, aquilo que eu conheço, até tecnicamente falando, né, como arte, tipo, o meu estilo de pintura, ou o meu estilo de desenho, meu estilo, seja lá o que se cria, como que eu transformo isso da melhor forma, mais compreensível possível. Dentro desse contexto, né, onde eu vou estar confessionando, vou estar, tipo, trazendo a minha fé através daquilo dali. E eu acho que isso também entra no lugar da excelência. Acho que não tem como fugir disso. Fugir de uma conversa onde a gente precisa também ter uma qualidade técnica para essas coisas. Independente seja para elas trazer ali a fé explicitamente, ou seja para, sei lá, eu quero entrar no mercado da arte, né, que é outro universo. A gente ter essa excelência naquilo que a gente está fazendo, buscar essa boa técnica. E eu acho que naturalmente, trabalhando esses fatores, sabe? Tipo, quero trazer uma arte de qualidade mesmo, tipo, bom material, digamos assim, uma boa qualidade técnica dentro daquilo que é o meu estilo de fazer aquilo, e trazendo os princípios e aquilo que eu quero, a mensagem que eu quero colocar ali,
eu acho que é muito natural que essa arte atinja pessoas. Tipo, vai de alguma forma conectar com as pessoas, vai gerar identificação. E aí, obviamente, isso entendendo. Cara, dentro desse contexto, eu estou dentro de uma cultura específica, onde eu quero comunicar para essa cultura específica e eu quero trazer a fé dentro desse contexto. Aí é muito um lugar também de não ser orgulhoso, tipo, cara, esse é meu estilo, é assim que eu faço e eu não mudo. Tipo, porque o meu eu artista, tipo, tem essa identidade. Sim. E eu não saio disso porque vai contra o meu trabalho. É você ter ser maleável em relação a essas coisas, sabe? Tipo, cara, o contexto ao qual eu estou, o objetivo qual eu tenho aqui é esse caminho. E a melhor forma, tipo, é eu observando, eu entendendo a cultura onde eu estou, entender o contexto ao qual eu estou, ver o que conversa com a cultura que já existe, ver o que conversa com aquilo que as pessoas já se identificam e combinar todas essas coisas, sabe? Esse misto de todas essas coisas. Porque se eu ficar preso num estilo específico, ou se eu quiser... Ai, não, por exemplo, eu não faço arte confessional, minha arte não tem Jesus lá pintado. E aí eu entro num contexto desse e eu quero manter essa vaidade, digamos assim, no que eu faço. Sim. Eu não vou nunca conversar, às vezes, tipo, com aquelas pessoas. Eu nunca vou conversar com aquele objetivo final. Ou então, eu só, sei lá, vou fazer a parada preto e branco e eu tô em um contexto onde é tudo colorido, a cultura conversa com as cores têm significado. Digamos que é um pessoal que, tipo, as cores têm significados específicos. Eu Sim. posso usar disso dentro da minha arte para comunicar e conversar com essas pessoas. E eu acredito muito que a arte tem esse lugar, assim, é um lugar de criar diálogo, de criar identificação, de criar, além das outras muitas funções, mas é de criar conexão, criar identidade, sabe? Identificação e conseguir comunicar através disso. Ainda mais falando em um contexto, igual você citou, que é, querendo ou não, evangelístico, né? Então, eu não tenho como fugir da cultura, não posso ficar preso em algo que é o meu trabalho e, tipo, eu não saio disso. Não, mas saber como conversar, como que eu gero identificação, como que eu conecto todas essas coisas para que meu trabalho e aquilo que eu estou fazendo ali realmente atinja esse objetivo, sabe? Então, eu diria que mais ou menos dessa forma. Não sei se eu te respondo. Sim, continuando, que eu acho que a gente está agora numa grande reta aqui, né? Tu vê problemática, por exemplo, de categorizar, por exemplo, moda, e aí moda evangélica, saca? Sei. Arte, e aí arte cristã. Música e música cristã. Como é que tu enxerga essa questão assim? Tu vê um problema muito grande? Enfim, o que você pensa disso? Eu vejo um problema, porque o problema que eu vejo é que reforça essa ideia de dualidade. Tipo, a gente categorizar e colocar dentro dessa caixa, eu penso que isso reforça essa mentalidade onde existe um sagrado e existe um secular completamente oposto e, tipo, o que é nosso, o que é fora. E, obviamente, a gente não está falando aqui, né, de ferir princípios, de fazer uma parada que... Não, mas quando a gente... São coisas que estão dentro desse universo todo, para mim, só reforça essa divisão de que... Por exemplo, igual você citou, né? Moda evangélica. Uma saia é uma saia, cara. Tipo, uma roupa é uma roupa. Coque é um coque. Um coque é um coque, entendeu? Então, não obviamente, é que existe uma parada também, né? A gente entra no lugar de cultura. Tipo, aquilo ali faz a saia, o coque, a parada. Se identifica muito dentro da cultura evangélica. E assim como o leão e o cordeiro, as coisas, os elementos, né? Que estão muito presentes ali dentro da cultura evangélica. Então, não tem como a gente, tipo, dizer que não existe. Mas a gente querer categorizar todas as coisas nessa divisão, eu acho que reforça mais ainda essa mesma divisão e afasta mais ainda as coisas, porque se torna a arte que é para os de dentro, né? As coisas que são para os de dentro e as coisas que são para o de fora. E, de novo, obviamente, vai existir o congregacional, o que é evangelístico, o que é
congregacional, que às vezes não vai se aplicar num contexto fora, coisas do tipo. Não é esse o debate, mas cara, uma categorização muito rígida, tipo, isso é crente ou não é? Isso é cristão ou não é? Tipo, ou é secular, e aí eu entrego pro mundo, tipo, eu entrego na mão do mundo, ou é sagrado, ou eu posso tocar no culto ou eu não posso, entendeu? Tipo, ou essa música pode tocar ou ela não pode, nunca, jamais, e ela não é crente, ela não é nada. Ou esse quadro, ele é crente e ele está dentro da igreja e ele é nosso, tipo, entende? Sim. Ou ele tá fora e tá lá junto com todas as outras coisas que o mundo faz. Então, isso só reforça justamente essa dualidade das coisas. E existe um meio ali que, na minha visão, é um meio muito carente. Tipo, existe um limbo entre essas duas coisas que é onde a gente precisa cada vez mais se posicionar para preencher, sabe? Era isso que eu ia entrar, porque o que eu vejo é como se a gente tivesse dois extremos, né? Sim. É o extremo do totalmente fundamentalista ali, de que não, realmente é isso, é o sagrado e o secular. Ou você é 8 ou você é 80. Sim. Então você decide, artista dentro da igreja, sim, ou é para a igreja ou não é. Ou para Satanás. Basicamente, a mensagem ou você está fazendo aqui para dentro da igreja, para Deus, ou você está se perdendo completamente. Isso. Aí, enfim, eu ia fazer comentários, mas, enfim. Mudou de ideia. Mudei de ideia. E aí... O senhor calando. E aí tem aquele outro extremo da galera que é assim, não, vamos realmente enxergar a vida como a integralidade da vida. Uhum. Só que aí entra nesse ponto que é correto, e assim, vai para uma ladeira, né? Ou para uma subida que não tem nada a ver com a parada de realmente você viver uma fé integral, exercer ali, por exemplo, corandel de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. Sim. E a gente não encontra, assim, ou a pessoa está nesse extremo, ou a pessoa está lá do outro lado, naquele extremo, entende? Então, realmente, esse limbo, cara, ele é nebuloso demais. Ele é nebuloso e falta gente, né, parece, para esse lugar, assim. Eu acho que não é nem só um problema, às vezes, de... O artista também ele tem um pouquinho disso. A gente não tem como defender a classe nos todos, né? Que é a parada, nossa, as pessoas precisam mudar a mentalidade em relação a isso. A gente não pode pensar nesse extremo de que tudo é profano ou sagrado, mas, ao mesmo tempo, existe também muito uma falta de quem está fazendo isso, criando isso. E, obviamente, as duas questões são um problema, né? Mas esse meio ele é muito nebuloso mesmo, e eu acho que, quando eu penso sobre ele, eu já entrei em muita crise assim, pessoal, tipo, pensando sobre isso, porque, às vezes, quando você olha a história de muita coisa, você vê muitas pessoas se perdendo nesse caminho, tentando entrar nesse lugar nebuloso, tipo... Ela não quer ser a pessoa do gospel, do mercado gospel, ela não quer ser... a gente tem mais um assunto aí para um episódio inteiro de podcast, mas ela não quer entrar no mercado gospel, ela não quer ser aquela pessoa. E aí, quando você percebe, no final, ela já está num outro extremo completamente desconectado daquilo que realmente é o fundamento do que a gente acredita. Então... realmente, como você falou, eu acho que é um lugar extremamente nebuloso. Isso já me levou muito nessa crise, assim, tipo, caraca, será que é impossível? Tipo, às vezes a sensação, não sei se você sente isso, né? Mas às vezes a sensação que dá é que é quase impossível, parece, permanecer nesse lugar nebuloso, nebuloso pra gente, né? Assim, olhando de fora, mas nesse lugar de, cara, eu não quero me vender para um mercado gospel, onde também se torna comercial e eu faço tudo de dentro da igreja ali e tal. E também não quero me perder, entendeu? Tipo, eu não quero perder os meus princípios, não quero perder a minha fé de fato naquilo que eu creio e negociar. Eu acho que esse é um lugar muito perigoso. E eu já pensei muito sobre esse assunto, assim, tipo, cara, que loucura, né? E o ponto que eu chego hoje, assim, não sei se é uma conclusão, mas acaba sendo uma conclusão que eu chego é que... Provisória, digamos. Provisória. Mas eu entendo como... Um fundamento, eu acho, para estar nesse lugar é, tipo, você realmente estar nesse lugar de uma fé verdadeiramente sólida. Porque a gente, por mais que ame a arte,
ame a criatividade, queira... O nosso desejo, às vezes, como artista, como pessoas da criatividade, cara, eu quero muito comunicar, falar aquilo que a minha mensagem, o que eu desejo compartilhar, mostrar minha arte, etc. Precisa continuar sendo o centro da nossa vida, realmente o Senhor. Então, parece que a única forma, realmente, de permanecer nesse lugar nebuloso e não negociar é estar preso ao inegociável, tá ligado? E esse lugar parece ser muito difícil, assim. Então, É o absoluto, né? é o absoluto. Que a gente está lidando com essa relatividade de tudo. Exatamente. E é o outro extremo, né, que você falou. Exato, tipo, ou a gente exato. está no extremo de... Não, ou é profano ou é sagrado, ou a gente vai para o extremo em que tudo é relativo. Tipo, não, isso aqui não tem problema. Tipo, eu acrescentar isso aqui na minha imagem não tem problema. Eu compactuar com isso aqui não tem problema. E aí vai se indo para um outro extremo, assim. Então, esse lugar é realmente muito nebuloso, assim, do meio. E é difícil porque a arte ela já é uma parada totalmente subjetiva, Sim. né? Ela é muito subjetiva, cara. E aí, dentro desse mundo pós-moderno, né? Como diria um dos nossos pastores... Não dizemos qual. Não dizemos qual, mas, cara, é muito complexo, assim. Tu acredita, por exemplo, que o artista cristão, que não necessariamente faz arte para dentro da igreja, ele precisa ser um artista um pouquinho mais maleável do que os outros ou não? Do que os outros cristãos, você fala? Do que os outros artistas, não cristãos, por exemplo. Maleável no que ele faz, maleável... Porque, assim, esses outros artistas, eles estão lidando com o relativo o tempo inteiro, né? Então, é aquela parada de, poxa, a sua arte está dentro do teu contexto, mas esse contexto aqui tem a tua verdade, mas a minha é um pouco diferente. Tem essa verdade, tem essa verdade, tem essa verdade. E aí, dentro de cada verdade, tem um tipo de arte. Entendi. Saca? Eu acho que como artistas cristãos, a gente precisa também ser esperto nesse sentido de justamente perceber isso, que eu acho que é um campo muito fértil justamente por ser subjetivo. Entende? Tipo, justamente por eu entender que a arte é esse lugar onde eu tenho uma verdade, eu tenho a minha verdade e a minha arte vai refletir a minha verdade, e até se usa isso como um exemplo da diferença da arte e do design, né? Tipo assim, eu já vi usando muito isso justamente para quem está envolvido nas duas coisas. Tipo, cara, você tem que entender quando que você está atuando como artista, como designer. Designer, você está cumprindo para chegar em um resultado ao qual você tem que chegar, resolvendo um problema. Como artista, não importa o que você está fazendo, não importa o que as pessoas acham, não importa a opinião. Tipo, é a sua arte porque ela está fundamentada naquilo que é parte de você. Então, basicamente, entender essa subjetividade do mundo criativo, né, do mundo da arte em específico, assim, eu acho que é um terreno muito fértil para saber que você pode trazer a sua verdade e, tipo, não é adaptar a verdade, mas adaptar as formas com que você pode trazer, sabe? E eu acho que isso às vezes, o que eu, pelo menos assim, quando eu observo, eu sinto que falta, muitas vezes, no nosso olhar, na nossa forma de produzir arte como artistas cristãos. É como se a gente, às vezes, não percebesse que a gente pode ter inúmeras opções, inúmeras possibilidades na forma de transparecer uma mesma verdade. Sabe? Eu não estou negociando, eu não estou tornando a verdade em si maleável, relativa. Não, eu simplesmente estou expressando a mesma coisa e eu tenho uma infinidade de possibilidades de trazer essa verdade à tona. Isso me empolga muito dentro da arte, dentro da criatividade, porque, cara, eu posso falar que Jesus é rei de milhares de formas. Tipo, eu posso trazer princípios do evangelho, eu posso trazer, falando nesse lugar de artista cristão e de querer trazer as verdades do que a gente crê, de inúmeras e inúmeras formas, sabe? E aí que vem, que você perguntou, né? Tipo, a gente precisa ser um pouquinho mais maleável. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais esperto em relação a isso, entendendo que eu não preciso negociar a verdade, porque dentro do mundo da arte cada um pode justamente ter a sua e cada um tem a sua. Mas eu posso muito bem trazer isso de formas... Cara, a partir do momento que eu estudo, que eu me dedico, que eu vou atrás e que eu busco essa dinâmica da arte, eu posso expressar essa mesma verdade sem mudá-la de uma forma bizarra, sabe? E atingir pessoas de
mundos completamente diferentes. Eu posso trazer a minha verdade e trazer ela de uma forma apresentável, igual a gente estava falando antes, sobre adaptar para que seja compreensível, sabe? E isso abre um leque de inúmeras possibilidades. E isso é muito maneiro, assim. Então, eu acho que eu diria isso. A gente precisa ser mais esperto em relação a isso, de entender que eu posso sair desse lugar às vezes até do entendimento que a gente tem, né, de como a gente expressa a arte cristã, entendendo que eu tenho muitas possibilidades para trazer isso, assim, de uma forma muito diferente sempre, para pessoas diferentes. Sim, sim. Dentro disso, Ana, o que você diria, por exemplo, assim, para uma pessoa que ela é cristã, talvez aí até, enfim, tanto faz, recém-convertida ou já convertida há muito tempo, mas que vive esses dilemas justamente por estar envolvida com esse meio artístico, como ela precisa se portar ou ela precisa pensar para ela não cair nesses extremos? Que conselho, vamos lá, você daria para uma pessoa assim? Cara, como eu falei, e eu acho que segue um pouco a mesma coisa de como se incluir ou como começar a se colocar nesse lugar nebuloso, né, que a gente estava falando. Mas eu acho que isso serve independente a esse lugar de fundamento mesmo. Tipo, como artistas cristãos, vai a partir desse primeiro fundamento em Deus. E a partir desse lugar, eu acho que é você saber olhar para as coisas e... Como que eu posso falar isso? Eu acho que vai para esse lugar de olhar para as coisas e enxergar aonde o Senhor está também em todas essas coisas que você vai usar. A questão da graça comum. É isso, sabe? Então, principalmente quando a gente fala de... Cara, eu sou um artista cristão e eu tô construindo a minha... Eu acho que isso é um grande dilema. Tô construindo a minha identidade artística, né? Tipo, o meu tipo de arte, meu tipo de traço, meu tipo de quadro, meu tipo de música. E aí entra essa dualidade. Eu acho que aí entra em cena a dualidade. Eu me inspiro só em fontes cristãs e coisas que já existem dentro desse universo e eu descarto tudo aquilo que é, tipo, secular, vamos colocar assim. Ou... Tipo, e se eu começar a pegar muita influência de fora e quando vê eu tô me perdendo, e aí surge esse medo de, tipo assim, vai parecer que eu tô querendo deixar Djavan gospel, sim, entende? Tipo, como que eu lido... Encontrar acho que esse referência cristã em tudo. Encontrar referência cristã em tudo. Então, acho que entra essa tensão, assim. E eu acho que a melhor forma de lidar justamente com essa tensão é saber, sabe, identificar as coisas boas. Porque a gente precisa ter esse entendimento de que Deus criou as coisas boas e elas estão justamente distorcidas pelo pecado, distorcidas pela queda, distorcida por aquilo que é ruim. Então, como que eu restauro essas coisas? Tipo, eu acho que existe muito no artista, precisa existir na nossa visão, também um olhar de restauração para muitas coisas, sabe? Tipo, cara, isso aqui é bom. Como que eu trago isso de volta para Deus? Porque foi Deus que fez, sabe? O uso, aí vou ser bem simplista no exemplo, mas, sei lá, o uso das cores, o uso das melodias, o uso das técnicas. Tipo, a técnica às vezes é muito boa, mas a mensagem é completamente corrompida de um artista, digamos assim. Inúmeras que você vê e você fala, cara, isso aqui é muito bom, mas isso aqui é muito ruim. E ao invés da gente ou descartar ou abraçar, sem ter um senso ali do que a gente falou, ou cair no relativismo, onde eu relevo tudo que está errado naquilo e abraço completamente, ou cair num lugar onde eu descarto completamente, é eu saber enxergar e ver, cara, isso é bom e por mais que a mensagem esteja corrompida, existe algo ali no fundamento que é bom. Como que eu uso isso para a minha formação, como que eu uso isso para aquilo que eu posso construir na minha carreira como artista, na minha identidade artística do que eu quero criar, trazendo isso diante de Deus, sabe? Tá entendendo? Não sei se dá para entender. Eita, se dá para entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que seria ter esse olhar atento, sabe? A não ser descartável com tudo e nem ser a pessoa que abraça tudo. É ter um equilíbrio nisso, assim. E a partir disso, entendendo que tudo aquilo que você consumir
e não só a partir de outros artistas, mas da nossa própria vida, é o que vai construir esse caminho. E eu acho que, assim, acho que o maior conselho também dentro disso seria não ter pressa em relação a isso. A gente é muito apressado com tudo. E a gente também acha que, tipo, aí eu vou criar a minha identidade artística, a minha forma de criar, seja ela visual, seja ela musical, seja ela qual for, a gente vai criar ela de uma hora para outra, ou a gente vai criar isso, tipo, de uma forma rápida e tipo, entra em crise se a gente não souber. Até a parada de identidade, né, que está muito relacionada ao artista também. Tipo, se eu não souber... Tipo, cara, eu tô em crise porque eu não consigo trazer isso. Eu acho que é ter paciência em relação a isso. Tipo, ter paciência de que tudo... ter paciência de que a gente está sendo formado, tudo a gente está criando a partir de referência, tudo a gente está criando a partir da construção da nossa vida, igual a gente falou no começo, tipo, a comida da sua avó pode ser algo que vai influenciar na construção da sua identidade artística, criativa ali, de alguma forma. Então, basicamente isso, eu acho que seria isso. Seja paciente, tem equilíbrio nas suas perspectivas de olhar para as coisas, identificar aquilo que é bom e não abraçar também tudo aquilo que não precisa ser abraçado. E também ser prático, tipo, melhorar a parte técnica. Não, acho que o artista cristão também tem muito isso. A gente acha que o espiritual muitas vezes é a coisa... que a única coisa importante, e a gente precisa ser bom tecnicamente também, a gente precisa ser bom com a prática, a gente precisa ser bom com aquilo que a gente faz. Então, buscar crescer tecnicamente, ter paciência com o processo de desenvolvimento do seu trabalho, do que está acontecendo, sair desse lugar de perfeccionismo, faça a lab de tentativas, sair desse lugar de perfeccionismo, saber trabalhar com aquilo que está dando errado, ajustar e ter paciência com esse processo até realmente você chegar no lugar onde você vai desenvolvendo e crescendo isso tudo. Uma questão que a teologia reformada ela me ajudou muito, apesar de eu ser um cristão carismático, né? Só para deixar bem claro. Só para deixar bem claro aqui, é um cristão carismático, mas a teologia reformada ela me auxiliou muito a enxergar esse aspecto assim da vida mesmo de... E não só enxergar, mas de me trazer fundamento para essa questão de arte, de uma vida integral, a questão do corandel. E aí, uma questão que você estava falando que eu me lembrei, é a importância dos artistas eles estudarem teologia saudável, teologia boa, né? Teologia robusta, para o artista ele não ser pego numa carapuça aí de ideologia, de pensamento vão, de pensamento fraco, o que é muito fácil acontecer. Sim. Né? Ainda mais que a gente já tem uma tendencinha à subjetividade, vamos questionar. É muito importante mesmo para isso. E aí, poxa, então assim, eu acho que fica até de um conselho extra aí, já dando pitaco no que você falou, né? Mas, cara, estudem teologia porque é um caminho de segurança. Com certeza. Para todo cristão, né? Não só o artista por si só. Mas aí, para a gente já caminhar para o final, eu queria que você falasse para a gente, se tu pudesse, assim, eu sei que é um pouquinho difícil, mas se você conseguisse aí citar para a gente 3 artistas... Não vou conseguir. De qualquer meio que for, que você indica aí para quem... talvez esteja um pouco confuso no meio dessa névoa toda, dentro desse limbo. Sumiu todos, tá? Sumiu todo. Não temos artistas no Brasil. Não temos artistas. Eu tô passando por todas as áreas na minha cabeça. Tá igual aquele meme do no Brasil não tem homens pra mim, tu já viu? Não tem artistas. No Brasil não tem artista pro cristão. Tá, peguei minha cola aqui pra eu conseguir falar. Cara, tem um artista de Los Angeles. Ele até, eu acho que ele eu sei que ele é latino. Chama Sebastián Ariel Curi, acho que fala o sobrenome dele. O nosso editor vai colocar aí os arrobas para facilitar o acesso de todo mundo. Ele é muito... Existe a possibilidade de talvez quem está assistindo já ter visto alguma coisa dele e não saber que é dele, sabe aquela parada assim? Ele tem umas artes muito legais, principalmente voltado para pintura, assim, são bem gráficas, também faz a parte de design com impressões, então é bem maneiro. O outro é o estúdio
Olafur, que chama. Não sei se é assim que pronuncia, mas é muito maneiro seguir eles. Tem muitas... É muito de instalação, de coisa de luz, videoarte, essas coisas assim. Trabalha com vidro. E eu descobri, que aí fica uma indicação extra, por uma série da Netflix que chama Abstract. Não sei se você já ouviu falar. Chama Abstract, e ela tem muitos episódios, tipo, e cada episódio sabe, episódios individuais, assim. Cada episódio é um artista diferente, alguém da área criativa diferente. Então, tem desde designer, tem de arquiteto, tem de artista visual, tem de desenho. Então, eu descobri por essa série da Netflix, assim. Então, é um lugar muito legal para conhecer referências novas a essa série. E, por último, dentro do que você falou agora, por último, dessa parte do conhecimento teológico e da gente ter esse fundamento, alguém que eu gosto muito de seguir é o Kaique Fernandes, do Invisible College, que eu estou fazendo, inclusive. Fica aí, né? Uma indicação. Uma propaganda. Vamos ver se o Kaique vem aqui um dia. Poxa, né? podia. Vamos levantar a hashtag Vem Kaique. Cara, é muito bom ouvir ele falando justamente sobre essa relação da cosmovisão com a arte, enfim, todo esse universo que a gente falou agora por último, principalmente, né, desse fundamento teológico das coisas. Então, ele também é uma pessoa que eu indicaria, assim, além dele ser também design gráfico e ter as paradas que ele cria, assim. Então, é bem legal de acompanhar. Acho que seria esses três e essa indicação extra dessa série da Netflix, que é muito boa de ver. Bom, inclusive ele tem aquele livro pela Thomas, né? Do Clicks and Baits. Que fala bastante sobre Rosinha, marketing. Né? Rosinha. Ana, muito obrigado. É isso. Pelo papo. Tá? Muito bom. Vou te ver domingo, quinta-feira. Parece que enfim, a gente tem convidado especial. Veio de longe, mas... Foi muito bom sentar com você para poder conversar disso. Eu acho que você é uma pessoa hoje assim que é próxima, que eu tenho acesso e que tem carga e conteúdo para poder falar disso com propriedade, com equilíbrio, né? E eu fiquei muito feliz assim, com o episódio. Eu acho que vai ser muito bom da galera poder ouvir, conhecer você também, né? E ser edificado com... Com certeza. É isso. Tomara que o pessoal também goste bastante, consiga se sentir, cara, inspirado também, porque a gente sabe, né? O quanto às vezes também ser da área criativa, da área artística, às vezes a gente se sente meio sozinho em alguns dilemas e algumas crises, os lobos solitários, e entender que, tipo assim, todos nós passamos por alguns dilemas em relação a essas coisas, principalmente sendo igual a gente focou aqui, né, artistas cristãos. Então, acho que isso até é importante, assim, talvez acrescentando ao meu conselho de antes, Sim, não andar sozinho em relação a essas coisas. É muito importante e é sempre muito bom ter com quem compartilhar sobre essas coisas, sabe, dentro do universo da criatividade, pessoas que também vão compartilhar da mesma fé com você, que vão estar, tipo, você se apoiando e desenvolvendo o lance da criatividade, desenvolvendo todo o seu panorama artístico, criativo, com amigos e amigos de Deus, vai sempre somar muito. Então, acrescentando tudo que eu falei, não andar sozinho é uma parada muito especial também, assim, dentro disso tudo. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Faz toda a diferença. Até os artistas não cristãos, eles têm as suas próprias comunidades, né? Com certeza. Isso abre até um novo tópico, se for parar pra pensar. Tópico, mas é isso, é formar... A gente estar se fortalecendo, né? Também nisso tudo. Em comunidade, em andar junto, em saber os dilemas e colaborar com as respostas um pro outro de tudo isso. Sim. Gente, esse foi o nosso episódio com a querida Ana Caroline. E eu vou estar deixando aqui as redes sociais dela, o Lab de Tentativas. E aí vocês acompanhem a Ana lá nas redes sociais. A gente vai estar deixando todas as indicações que a gente fez aqui na descrição do episódio. Bom, até o próximo episódio e que a graça de Deus continue nos educando para vivermos Corandel.